Uma boa tarde a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ampare, nos fortaleça, que luz se faça dentro do nosso lar, que luz se faça entre todas as famílias da terra. E nessa época tão especial que temos falado bastante de Jesus, nós trouxemos hoje do livro Boa Nova, o capítulo 10, que fala sobre perdão. Então ele nos diz, lembrando que esse livro é pelo espírito de Humberto de Campos, o irmão X. As primeiras pregações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago haviam alcançado inesquecíveis triunfos. Eram doentes atribulados que agradeciam alívio buscado ansiosamente. Eram trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações diante das promessas divinas da Boa Nova. Aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas que viam em Jesus um perigoso revolucionário. Então nós sabemos que logo que Jesus começa a fazer as pregações, em muito pouco tempo começam ali a disseminar as informações de um homem diferente, E isso naturalmente pela mensagem dele que vinha trazer ali a igualdade, o respeito, não mais a lei ali do olho por olho, dente por dente, mas do amor ao próximo como a si mesmo. Isso veio incomodar ali profundamente os senhores de terras, os governantes. Então muitos viam ali Jesus como um revolucionário, outros o viam como um conspirador, que iria ali contra Herodes, outros o viam como um feiticeiro que deviam evitar. Enfim, não faltavam informações ali distorcidas sobre a figura do mestre. E os senhores de terra começavam a ver ali a movimentação dos escravos, que falavam desse homem tão especial, desse homem que vinha ali trazer uma mensagem de esperança para um povo ali tão sofrido, tão oprimido. Enfim, e Jesus então se prepara para ir para Jerusalém, E o que aconteceu? Os discípulos começaram então a discutir com aqueles que acusavam Jesus. Então, Filipe e Simão Pedro diz que chegaram ali a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno dos ensinamentos de Jesus. Pedro e André defendiam ali a causa do mestre com expressões ali firmes e incisivas. Tiago aborrecia a psicoanálise dos companheiros, Levi protestava, expressando ali o desejo de que houvesse debates públicos de maneira que evidenciasse a superioridade ali dos ensinos de Jesus, em confronto ali com os velhos textos. Enfim, os próprios discípulos tinham posições diferentes e eles estranhavam muito o fato de Jesus não revidar ali os ataques. Então Jesus retorna ali a Cafarnaum, e os discípulos continuam ali nessa discussão, como foi dito, estranhando que o mestre nada fizesse. E certo dia ali, Filipe e Pedro eles têm uma oportunidade de conversarem ali com Jesus. E Pedro diz: Mestre, chamaram-vos servo de Satanás, mas nós reagimos prontamente. Disse Pedro com sinceridade ingênua. E Filipe diz: observávamos que por vós mesmo nunca oporeis a contradita, ou seja, percebemos que o Senhor não estava ali revidando os ataques que estava sofrendo. E Filipe continua dizendo: por isso revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo, enquanto os interlocutores o contemplavam, ansiando pela sua palavra de fraqueza e de amor. Afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre perguntou. Antes aqui de falar da pergunta de Jesus aos discípulos, vejam que interessante, que Jesus ouve tudo aquilo e mesmo com toda a sua grandeza, com toda a superioridade, ele medita, ele reflete antes de dar ali a resposta aos discípulos. Isso para nós é um aprendizado muito grande, porque
Quantas vezes em situações ali do cotidiano nós respondemos algo sem nem mesmo pensarmos? Quantas vezes alguém está falando alguma coisa e nós nem ouvimos aquilo atenciosamente? Nós já vamos preparando a nossa resposta, a nossa defesa, empunhando as nossas armas. Então é muito importante esse exercício de ouvir atentamente aquilo que o outro tem a dizer. Deixar que o outro expresse ali, termine a sua ideia e refletirmos para que nós não falemos ali coisas no calor da emoção, em momentos ou de muita tristeza, ou o extremo também, ou de muita, não vou dizer nem alegria, mas muita euforia, que nós podemos dizer ou tomar decisões das quais podemos nos arrepender depois. Então Jesus, saindo de suas reflexões silenciosas, pergunta: acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? Ou seja, de uma situação tão espinhosa, tão difícil, será que os discípulos esperariam colher ali frutos doces, né? Paz, serenidade? Não, porque era uma situação difícil. De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados da nossa excursão à cidade vizinha, a Nazaré, tornando essa viagem proveitosa sem desdenhar, sem desprezar as palavras construtivas no instante oportuno. Então Jesus diz aqui que ele não entraria ali numa briga estéril, uma briga que não levaria a nada. Mas ele diz que ele procura ensinar que a melhor réplica, a melhor resposta qual é? O nosso próprio trabalho, o esforço útil que esteja ali nas nossas mãos. Então ele perderia um tempo, uma energia preciosa se ele fosse parar a cada momento para ficar ali se defendendo, justificando as suas atitudes. Então havia muito a ser feito e ele sabia e sabe sempre que há muitas situações ali que ocorreram que não seria útil, não seria benéfico, não seria produtivo ficar ali revidando aos ataques. Mas ele diz que sempre nos momentos oportunos ele não desprezava as palavras construtivas, ele aproveitava, como aproveitou tantas vezes, para nos ensinar, mas vejam, no instante oportuno. Isso para nós traz um outro aprendizado. Pedimos muito a Deus a lucidez, a serenidade para saber, quando formos falar alguma coisa, pensarmos, isso é construtivo? Isso é esclarecedor? E qual é o momento oportuno? Então, há situações que nós vamos chegar à conclusão de que devemos falar naquele momento, outras situações que devemos falar num outro momento, quando a poeira baixar, quando as coisas estiverem mais tranquilas, e há outras situações que nós vamos concluir que nada precisa ser dito, que o tempo vai recolocando tudo no seu devido lugar, que mantendo ali a nossa consciência tranquila. Então, esse ensinamento de Jesus, de dizer as palavras quando for necessário e quando for, no momento que for oportuno. Jesus continua dizendo: de que serviriam as longas discussões públicas, inçadas de duestos, de insultos e de zombarias? No final de todas elas, teríamos apenas menores possibilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões, abandonos, brigas. Nós só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar, testemunhar, exemplificar mediante atos sinceros, porque de outra forma as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Mestre, disse Felipe quase com mágoa, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falava mal de vós. Ou seja, muitos que estavam ali nas pregações, Felipe diz que falavam mal de Jesus, pelos motivos que nós já expomos.
Jesus responde: mas não será vaidade, porém, exigirmos que toda a gente faça da nossa personalidade um elevado conceito? Ou seja, não será vaidade nós esperarmos ou exigirmos que todos nos elogiem, que todos falem bem de nós? Jesus continua dizendo: nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui um bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho longo onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes nesse serviço divino é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Filipe, diz Jesus, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado, que foi bem compreendido no seu tempo? E é verdade, todos os emissários, todos os missionários, eles não foram bem compreendidos por uma grande maioria. Quantos o próprio Jesus, quanto só depois de muito tempo é que muitos de nós estamos aí aprendendo, tentando compreender, tentando vivenciar toda a sabedoria que continha ali em cada ensinamento, acima de cada ensinamento, a sabedoria existente nos exemplos, no modo de vida desse Espírito que veio aqui, o mais importante para o nosso planeta. E Pedro pergunta a Jesus: Mestre, nós não devemos então utilizar as palavras enérgicas, justas, nos acontecimentos mais fortes da vida? Ou seja, não há momentos que temos que ser ali muito mais firmes? Jesus responde: em toda circunstância, porém, convém naturalmente que se diga o necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. Vejam que sabedoria dessa resposta, nos aconselhando quando formos ali esclarecer alguma coisa, talvez até com uma energia que uma situação exige, ele diz, diga o necessário. Porque temos ali às vezes o hábito de falarmos excessivamente, e esse falar excessivamente muitas vezes ele descamba ali para agressão. Então uma palavra enérgica, firme é uma coisa, uma palavra carregada de agressividade, de revolta, que funciona às vezes como um tiro, isso é uma outra coisa. E por vezes a linha divisória entre uma e outra ela é muito sutil. Então Jesus nos aconselha, quando forem usar as palavras enérgicas e justas, diga-se somente o necessário. E também que não se perca tempo, porque às vezes perdemos um tempo enorme ali discutindo, muitas vezes defendendo muito mais o nosso orgulho do que propriamente querendo esclarecer uma determinada situação. E Filipe diz: Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, eu preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor dos vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? É como se ele dissesse: Mestre, entre nós já tantas disputas, já entre tantas rivalidades, uns me acusam. Se o próprio grupo de discípulos tem esses problemas, esses desafios, como vai ser o futuro do Evangelho? O mestre refletiu um momento e retrucou e respondeu: Filipe, essas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Olha que interessante, que sabedoria dessa resposta. Podemos, trazendo para o nosso dia a dia, pensarmos como o mundo cresce, como o mundo evolui, se há tantas situações difíceis, se entre nós há dificuldades. Jesus falaria para nós: cada um deve fazer essa pergunta a si mesmo, ou seja, eu tenho que me perguntar o que eu tenho feito, qual é o meu papel, o que eu tenho feito para que esse evangelho que Jesus nos ensinou, ele possa ali ser disseminado. Mais do que isso, ele possa ser ali gradativamente sendo vivido, primeiro
dentro de cada um de nós, que naturalmente isso aos poucos ele vai sendo estendido aos que convivem conosco, né? Então Jesus responde a ele. É uma pergunta, lembrem, a pergunta do como há de ser o futuro do Evangelho. É a pergunta ali que é feita, que Filipe faz a ele, e Jesus responde. Essa é uma pergunta que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Todavia, Jesus continua, com respeito à comunidade, pelo que me compete esclarecer, Filipe, cumpre-me perguntar se já edificastes o reino de Deus no íntimo do teu espírito. É verdade que ainda não, respondeu hesitante o apóstolo. E Jesus continua dizendo, o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade do coração. Se nos labores, se nos trabalhos da vida, um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Olha que interessante. Se nos caminhos da vida algumas pessoas podem nos parecer insuportáveis, nós também podemos ser considerados assim para algumas pessoas, sobretudo naqueles reencontros ali de dificuldades, em que Deus nos coloca novamente num convívio para que haja ali o respeito, a consideração e quem sabe um dia isso se transforme ali num grande amor, numa grande afinidade. Então, se julgamos que algumas pessoas são tão difíceis para nós, nós também podemos ser muito difíceis para algumas pessoas. Temos que perdoar os adversários, nos diz Jesus, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Jesus continua dizendo, esquece o mal, trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com o sentimento de odiosidade no coração. Veja, ninguém pode ir a Deus. Ninguém pode se sentir em paz com Deus. Ninguém pode se sentir em paz consigo mesmo se guarda, se alimenta um sentimento de ódio no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo, e a todo momento precisamos e devemos olvidar, esquecer o mal. Foi quando então Simão Pedro fez a sua célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe calmamente: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, perdoarmos sempre, perdoarmos dia a dia, perdoarmos indefinidamente. Com que Jesus nos ilumine, nos ampare, que essas palavras do Mestre, do Cristo, nos fortaleçam, nos iluminem nas lutas aí do dia a dia. E lembrando do tema desse texto, que é o perdão, que peçamos a Deus que nos ajude a perdoar, que deixemos pouco a pouco os sentimentos de mágoa, de ódio, que ainda se encontram dentro de nós. E certamente, então, teremos uma vida mais serena, passos mais seguros, prontos aí para sentir um pouco da paz que todos nós buscamos. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça. Boas noites. Aproveitando dessa oportunidade para avançarmos alguns pensamentos, a respeito do que é o ponto máximo dentro do que nós, estudantes do Evangelho, buscamos aprender, que é justamente sobre amor e caridade.
Quando se fala em amor, a referência é justamente Jesus, que deu a nova conotação ao sentimento de amor, a palavra amor, né? Antes dele, os gregos, através de Sócrates, Platão e Aristóteles, tinham dois conceitos diferentes, né? E vamos comparar esses três rapidinho para que a gente possa aprofundar, né? Para Sócrates e Platão, né, amor, que na época a palavra era denominada por eros, é um conceito do que eu desejo. Então eu amo aquilo que eu desejo, né? Tudo aquilo que é desejável é amável. Em contrapartida, Aristóteles, que era discípulo de Platão, apresentou um conceito diferente. É o amor filia, né? É o amor do que eu já tenho. Eu tenho que amar aquilo que eu tenho. Então, no primeiro, né, eu amo aquilo que eu desejo. Para o segundo, para Aristóteles, eu amo aquilo que eu já tenho. Já Jesus veio e colocou um outro parâmetro, né? Amar é fazer pelo próximo. Então, o deslocamento do conceito sai de mim para o próximo. Então, é fazer para o próximo. Amar é fazer aquilo que o outro precisa. E aí, muitas vezes, né, nós até, e em algumas traduções, amor e caridade são tratados como sinônimos, né? Em algumas traduções, né, tem-se fé, esperança e amor, em algumas traduções fé, esperança e caridade. Então caridade é a mesma coisa que amor, né? E aí, através do que a gente já vem estudando na doutrina, a gente pode dizer o seguinte, né? O amor é uma forma de pensamento, como todas as expressões que temos, né? É uma forma de pensamento que chamamos de sentimento, né? É o pensamento mais nobre, né? É o sentimento mais nobre. E a caridade, né? Então, vamos interromper um pouquinho, né, essa nossa conversa para ler o que o irmão X entende por caridade, né? Então, através do Chico, ele nos passou uma mensagem dizendo o seguinte: caridade é servir sem descanso, ainda mesmo quando a enfermidade sem importância te convoque ao repouso. Caridade é cooperar espontaneamente nas boas obras sem aguardar convite dos outros. É não incomodar quem trabalha. É aperfeiçoar-se alguém naquilo que faz para ser mais útil. É suportar sem revolta a bilis do companheiro. É auxiliar os parentes sem reprovação. É rejubilar-se com a prosperidade do próximo. É resumir a conversação de 2 horas em 3 ou 4 frases. É não afligir quem nos acompanha. É ensurdecer-se para a difamação. É guardar bom humor, cancelando a queixa de qualquer procedência. É respeitar cada pessoa e cada coisa na posição que lhes é própria. Não percas 1 minuto em descabidas inquirições. Conduzes os problemas que te atormentam o espírito e o teu próprio trabalho liquidá-los-á. A experiência aclara o caminho de quantos lhe adquirem os tesouros de luz. Recolhe as crianças desvalidas, ampara os doentes, consola os infelizes e socorre os necessitados. Não olvideis, pois, que a execução dos teus deveres para com o próximo será sempre a tua caridade maior. Pois bem, então nesses exemplos que o irmão X coloca, ele demonstra a prática da caridade, né? Inclusive com uma forma
muito próxima do nosso cotidiano, né? Trazendo a aplicação dessa máxima nos mínimos detalhes em que a gente convive. E aí nós vamos buscar no Livro dos Espíritos também a questão entre caridade e amor. No capítulo 11, né, do Livro dos Espíritos, do livro 3º, está lá, lei de justiça, amor e caridade. Então, nós sabemos que existem leis, né? As leis são como Deus comanda o universo. Essas leis, elas são naturais e essas leis naturais, elas atuam sobre a matéria, né? Essa é fácil, química, biologia, essas leis são constatáveis pela denominada ciência. Só que existem leis morais divinas também, né? E das leis morais divinas, existe no capítulo 11 a descrição de lei de justiça, amor e caridade. É interessante que se ele coloca amor e caridade, é porque não são exatamente as mesmas coisas, né? Porque se fossem a mesma coisa, não precisariam de duas palavras diferentes. Então vamos ver a definição de caridade e amor ao próximo. Pergunta 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entende Jesus? E a resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão às ofensas. E aí vem a complementação. O amor e a caridade são complementos da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer de todo o bem possível e que desejaríamos nos fosse feito. Esse é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam inferiores, iguais ou superiores a nós. Ela nos determina ser indulgentes, porque temos necessidade da indulgência, e proíbe-nos humilhar o infortúnio, contrariamente ao que geralmente se pratica. Se uma pessoa rica se nos apresenta, temos para com ela excessos de consideração e atenção. Se é pobre, parece que não nos devemos incomodar com ela. Entretanto, quanto mais sua posição é lastimável, mais devemos evitar aumentar-lhe a infelicidade pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Pergunta 887. Jesus disse também: amai aos vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a animosidade não provém de uma ausência de simpatia entre os espíritos? Resposta: sem dúvida. Não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores, pela vingança nos colocamos abaixo deles. E aí vem uma pergunta acerca da esmola, que eu vou manter aqui no texto, porque ela é um gancho para outra resposta, né? Pergunta 888A. 888. A 888 ele pergunta: o que pensar da esmola? Resposta: o homem reduzido a pedir esmola degrada-se moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, a vida do fraco deve ser provida, sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. E a 888A. Dessa forma, a esmola é condenável pelos espíritos? Resposta: não. Não é a esmola que é condenável, mas quase sempre a maneira como é concedida. O homem de bem,
que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro da criatura infeliz sem esperar que ela lhe estenda a mão. E aí ele define, né? A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Está tanto no ato quanto na maneira de praticá-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração pouco será tocado. Lembrem-se também de que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse que a vossa mão esquerda ignora o que faz a direita. Dessa forma, ele lhes ensina a não macular a caridade pelo orgulho. É necessário distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado nem sempre é o que pede. O temor da humilhação retém o verdadeiro pobre que muitas vezes sofre sem reclamar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe assistir sem ostentação. E aí, né? Amem-se uns aos outros. Eis toda a lei, lei divina, pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Perfeito. Olha só como ele coloca, né? Que até as leis físicas, químicas, de atração, repulsão, etc., né? É a lei de amor para a matéria inorgânica. Né? Então, toda a base da matéria, né, ela também está submetida a essa lei de amor através dessas leis da ciência, que são basicamente de atração e repulsão, ou seja, são leis associativas. Né? Enquanto que a lei de atração entre os seres vivos é a lei do amor nessas situações. Continua, não esqueçam jamais que o espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erradicidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior perante o qual tem deveres iguais a cumprir. Sejam, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que os leva a tirar de seus bolsos o óbolo que lhe dão friamente àquele que ousa pedir-lhes, mas dirijam-se ao encontro das misérias ocultas. Sejam indulgentes para com os erros de seus semelhantes. Em lugar de menosprezar a ignorância e o vício, instrua-os e moralize-os. Sejam afáveis e benevolentes para com todos os que lhes são inferiores. Sejam-no mesmo para com os mais ínfimos seres da criação e terão obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. Muito bem, então, pelo que a gente pode inferir aqui, né, de tudo que a gente leu, né, resumindo, né, o amor é um sentimento, é o sentimento mais nobre. A caridade, ela é a prática desse amor, é o exercício desse amor, é esse amor em prática. Né? O amor é uma lei divina que rege o universo e ele se expressa, né, na atração entre os seres vivos, né, no que chamamos lei de amor, diferente, a atração aqui é lei de amor de forma geral, né? As atrações de forma geral, não são aquelas relacionadas entre homem e mulher, obrigatoriamente é um tipo essa lei de amor. E as leis que regem a matéria também representam expressões da lei do amor. Então o amor é um sentimento, a caridade é a sua prática. Então podemos dizer o seguinte, que é pela prática da caridade que se atinge o amor. E quem ama, portanto, só é capaz de ser caridoso. Então vamos aproveitar essa oportunidade para pensarmos a respeito. Muito há que se falar ainda, inclusive em outras oportunidades. E vamos aproveitando para elevar o pensamento a Deus, a Jesus, rogando por meio da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Boa semana a todos.